Devocional de 25 de maio. Um encontro com o rei. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Isaías 6, versículos 1 a 3. Após mais de meio século de glória real, morria o grande rei Uzias. Ele prosperou nas atividades agrícolas e bélicas, nas conquistas militares e na vida espiritual. E junto com ele prosperou também Judá. Foi maravilhosamente ajudado até que se tornou forte. Porém, movido pelo orgulho, Uzias ousou entrar no templo e queimar incenso no altar, lugar e função reservados unicamente aos sacerdotes. E saiu de lá leproso. Nos últimos dias de seu reinado, ficou em completo isolamento social, tendo o filho Jotão como regente, e a sombra da lepra real a pairar sobre todo o país. Apesar de real, a lepra de Uzias tornou-se emblema da lepra espiritual do povo, manifestada nos cultos hipócritas, na corrupção generalizada e nas injustiças sociais. Por isso, Isaías já havia descrito a nação como o corpo de um leproso doente com chagas abertas, no capítulo 1, versos 5 e 6. Foi nesse contexto de crise nacional que Isaías teve uma visão, na qual contemplou o caráter e a glória de Deus manifestados em seus atributos. Primeiramente, Deus revelou sua absoluta soberania. Diferentemente de Uzias, o rei humano falível, que não obstante a retidão de seu coração e a glória do seu reino, morreu leproso por se ensoberbecer com seu sucesso, o Senhor é o rei divino, infalível, cujo trono é alto e sublime. Isaías contemplou a soberania incomparável de Deus e seu governo sobre a história humana. Enquanto os reis humanos morrem, pondo termo à sua soberania, o trono do Senhor, alto e elevado, está firmemente estabelecido nos céus. Em segundo lugar, Deus revelou sua majestade. As abas das suas vestes reais enchiam o templo, que é também aqui chamado de Palácio de Deus. O termo, aliás, referia-se ao salão principal ou sala de recepções de um palácio real. Curiosamente, este foi o mesmo lugar que Uzias profanou e onde ele contraiu lepra como consequência. Aqui o santuário e o trono celestiais estão unidos ao santuário terreno, mostrando que Deus reina nos céus e na terra. Em terceiro lugar, Deus revelou sua santidade. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, clamavam os serafins. A tríplice repetição do adjetivo tem uma conotação superlativa. Santíssimo é o Senhor. Deus é separado de toda a criação e está em franca oposição aos ídolos, obras das mãos de homens e, portanto, inúteis. Ao contrário dos ídolos, o Senhor é incomparável. A santidade produz até mesmo nos serafins temor reverente e serviço fervoroso. Também refere-se à sua perfeita retidão moral, que está em marcante contraste com a pecaminosidade do povo. Em quarto lugar, Deus revelou o seu poder. Ele é apresentado como o Senhor dos exércitos, o Rei guerreiro poderoso, que comanda todas as forças, sejam humanas, sobrenaturais ou cósmicas. E por fim, Deus revelou sua glória. A riqueza, a dignidade, a beleza, o esplendor do verdadeiro rei enche toda a terra, manifestando sua posição de honra e sua atividade libertadora e salvífica. Esta manifestação salvadora da glória de Deus tem 2 aspectos importantes na Escritura. Primeiro, ela se cumpriu plenamente em Cristo, que manifestou cabalmente a glória do Pai, como está escrito em João 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos sua glória, glória como do unigênito do Pai. No mesmo Evangelho, no capítulo 12, versos 37 a 43, está escrito que foi o Filho glorificado antes de sua encarnação que Isaías viu aqui. A glória de Deus se manifestou plenamente na obra redentora de Cristo. Portanto, crer em Cristo e sua obra redentora é ver a glória de Deus. Em segundo lugar, esta glória é revelada também em sua palavra.
Em Isaías 40, de 5 a 8, o Senhor compara a glória efêmera da carne humana com a glória permanente da palavra de Deus. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de Deus permanece eternamente. A contemplação da santidade divina expõe a realidade do pecado, tanto pessoal quanto nacional. Por isso Isaías diz: ai de mim, que sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram um rei. A interjeição expressa o desespero que provém da consciência da própria condição miserável. Contrito, ele recebe purificação e perdão que vem do altar, onde o cordeiro inocente foi morto. A tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado, diz o verso 7. E perdoado, recebe a comissão do Senhor. A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Está escrito no verso 8. A pergunta do Senhor à sua corte celestial tem o propósito de despertar nesse pecador perdoado o sentido de missão. Isaías dispõe-se a ser o mensageiro de Deus como instrumento do seu juízo e também de sua salvação sobre a santa semente, o remanescente fiel, do qual brotará um novo Israel. O encontro com o rei deu a Isaías a real dimensão do absoluto controle divino sobre os rumos da história. Ele entendeu que o destino da nação santa não dependia de Uzias. Ele não era o Messias prometido. Também para nós este encontro tem um grande valor, porque a visão dos atributos de Deus nos livra de confiar nosso destino, o destino da igreja, o destino da nação, a utopias ideológicas ou salvadores da pátria. Se entendemos quem é Deus, temos de parar de ficar tomando a temperatura política de nossa nação de hora em hora, principalmente se utilizamos medidores errados, como as intrigas palacianas de cada dia. Nosso Senhor reina e seus planos não serão frustrados. Por outro lado, o fato de que Cristo reina não significa necessariamente que os rumos da história caminharão dentro das nossas expectativas. Deus anunciou a Isaías que Judá seria destruído. Às vezes as coisas precisam piorar antes que melhorem. Aliás, foi sobre isto que nos alertou nosso Messias, Cristo, o único rei, legislador e juiz, em seu sermão profético em Mateus 24 e 25. Portanto, como servos do reino, precisamos seguir em frente sem nos desviar do foco, que é pregar e viver o Evangelho para a glória de Deus. O Evangelho tem implicações políticas, mas a política não pode definir a agenda do Evangelho e do Reino de Deus. O contrário é que é verdade. O Evangelho é que define nossa postura frente à política. Ele estabelece os parâmetros e limites de nosso envolvimento nas coisas do mundo, para que não nos esqueçamos de que somos embaixadores do Reino de Deus. Cristo, nosso verdadeiro Rei, nunca sofrerá impeachment. Ele disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. A prova disto é que a igreja sempre cresceu mais em condições desfavoráveis. Qual foi a ordem do rei? Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Isto só a igreja pode fazer. E qual foi sua promessa? Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista, em Roraima. Tenha um bom dia na paz do Senhor.